tarde, teleinternautas. Boa tarde a todos vocês que acompanham a programação da UpTV. E hoje estamos aqui com os diretores, né, desse projeto novo que vem aqui surgindo na UpTV, conhecer um pouquinho desse trabalho, conhecer o que é fusão e aquisição. Você que quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, hoje eu dou as boas-vindas a eles, então vamos conhecê-los. Começando por ele, Antônio Carlos Gonçalves, ele que é o diretor da Gonçalves Imóveis, e para quem não sabe, ele é o nosso principal patrocinador aqui da emissora UpTV. É com muita honra que eu recebo, com muito carinho, hoje essa pessoa que admiro muito como empresário, como pessoa, como visionário também na área empresarial. Obrigado, Liliana, obrigado à UpTV. Parabéns a vocês todos, né? A gente sabe que a UpTV já é um sucesso, é a primeira rede da emissora através da internet, e hoje, cada dia mais, vocês com seus internautas angariando suas experiências, suas culturas e tirando as suas dúvidas. Na verdade, Liliana, o que ocorre a necessidade que nós sentimos ao longo desses anos, né, são mais de 40 anos no mercado, com vários segmentos, nós tivemos, a pedido de clientes, na verdade, os clientes eles gostariam de estar vendendo suas empresas, e o que ocorria nesse momento? Faltava expertise, faltava profissionais da área que entendiam de fusão e aquisição, que é uma linguagem própria, é uma linguagem complicada e não é para qualquer um, é para gente grande, é para profissional, né? E a Gonçalves Imóveis, como você bem sabe, ela nunca foi uma empresa de fazer parceria, mas à medida que nós fomos conhecendo a necessidade do mercado e dos nossos clientes, nós fomos buscar uma empresa que pudesse atender esses nossos clientes, uma empresa de ponta, uma empresa com credibilidade, uma empresa com transparência e de alto profissionalismo, né? E diante disso, fizemos a parceria com a BR Advice. Estamos aqui com o CEO da empresa, que você logo vai apresentar. E o que nós queremos é ajudar, né, como profissional, juntamente com a BR, daí a nossa parceria, esse empresário que quer se desfazer da sua empresa, a parte dela ou não. Nisso o nosso colega vai falar melhor, inclusive, mas o nosso objetivo é esse, Liliana, é atender esse mercado. Nós vimos que é um nicho de mercado que falta esse profissional, né? Carente de informação também, né? Muito carente de informação. Muito carente de informação. Eu acho que o conteúdo desse programa vai ser muito importante, porque muitas empresas que às vezes têm essa dificuldade em encontrar caminhos, hoje vai ter, né, um local onde você vai poder tirar as dúvidas, refletir sobre a sua empresa. E eu acho que vai ser muito produtivo esse programa para todos vocês, empresários, CEOs, diretores de empresa, que acompanham aí todo esse mercado, né, corporativo. Nós vamos agora, então, apresentar Antônio Américo, ele que é CEO da BR Advice. E eu queria já fazer a pergunta, né, já dando as boas-vindas para ele também na UpTV. Eu queria saber, né, como é que surgiu essa parceria junto à Gonçalves Imóveis. Boa tarde, Liliana. Queria primeiro agradecer aqui à emissora, a UpTV, pela oportunidade, né? Eu acho que o que nós, como empresários, buscamos num veículo de alta penetração é a capacidade de você transformar aquele conhecimento que está escondido, um conhecimento que ele é pulverizado, né? Que ele é passado para os potenciais empresários que queiram transitar nesse setor. Então, um veículo como esse, com a penetração e com a força que ele tem, e com a credibilidade ética que fazem parte do sucesso, ele consegue transmitir para as pessoas um pouco de um caminho de um processo que é um processo novo. Não é que nós temos alguma coisa que é uma coisa feita lá em Marte, de jeito nenhum. É apenas um mecanismo novo de você se apresentar ao mercado, e esse mecanismo novo exige uma técnica. Tudo na vida é uma questão de uma inteligência e de um planejamento que você desenvolve. Um setor novo
ele precisa de você adentrar dentro dele. E para isso a gente participa com bastante sucesso há muito tempo. Então nós vamos apresentar um pouquinho aí para vocês hoje como se apresentar ao mercado que pode se interessar pelo seu ativo, pela sua empresa, pela sua organização. Conversamos muito com o Antônio Carlos, nosso colega aqui hoje desse bate-papo, um empresário que deu muito certo, ele tem uma agenda totalmente positiva, e nós entendemos que a união de esforços das nossas empresas poderia facilitar para os empresários entrarem nesse mundo que parece um bicho de 7 cabeças e não é. Pelo contrário, o que a gente vai tentar hoje nesse programa é esclarecer os pontos como são e como deveriam ser feitos. Eu acho que entender um projeto é você ter a capacidade de ser assertivo no seu movimento e na sua decisão. Eu acho que é esse o nosso objetivo de hoje, passar clareza de um projeto novo. Muito bom. Bom, antes de continuar a nossa entrevista, eu queria também que vocês dessem uma visão, um panorama geral de como que está essa indústria, esse mercado de fusão e aquisição, para a gente poder entender melhor. Perfeito. O que eu vejo, Liliane, é o seguinte: nós temos uma base comparativa sempre para a gente poder criar uma capacidade de compreensão. Quando a gente vê que os Estados Unidos faz mais de 40 operações por dia de fusão e aquisição e o Brasil faz menos de 2, a gente vê que tem aí uma distância enorme entre o que acontece numa economia muito desenvolvida no nosso setor e uma economia que está em desenvolvimento. E que no setor de fusão e aquisição ela é praticamente uma economia, a gente pode falar quase que é um setor embrionário. Então, o que nós enxergamos e a gente realiza as palestras mensais, é difundir institucionalmente os passos para você não ser surpreendido na porta da sua empresa por um potencial interessado, sem que você tenha se preparado para esse momento. Então, o empresário luta anos e anos para construir uma organização e ele precisa de um planejamento para se posicionar no mercado de alta liquidez, no mercado de alto volume de recursos. Então, a gente tem certeza que um bom planejamento vai te levar a você ter um movimento assertivo. E um movimento de impulso é tudo aquilo que não pode existir. Então, do mesmo jeito que o empresário se foca na sua organização, que ele cria metodologias, que ele busca reduções de custo, que ele busca eficiência, que ele busca modernidades no exterior, o nosso setor é igual. O que o empresário não pode ter é achar que ele descobriu um ovo de galinha no mercado que não é o dele. E não existe nenhuma inteligência maior no nosso mercado do que a inteligência do mercado que tem sucesso ou empreendedor. Então, o que nós vamos esclarecer hoje é planejar. O sucesso de vocês no cultivo da sua organização, ele também tem que ser criado na demonstração da sua empresa para o mercado. Pode complementar. Acrescentando a fala do Antônio Américo, que eu vou tomar liberdade de chamar de Tunico, que todos o conhecem dessa maneira, é que esse mercado, o grande diferencial de atividade dos outros mercados é que, se eu for fazer um comparativo, um exemplo, com o mercado imobiliário, os compradores sempre lutam para abaixar o preço para que o negócio saia. Aqui, nesse ramo de atividade, o que nós fazemos, na verdade, junto com a BR especialmente falando, é lutar pelo aumento do valor da venda. Então, essa é uma tipicidade diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas. Aqui é sempre uma luta para aumentar o valor da venda, o valuation da empresa, que esse é o diferencial de outros ramos de atividade. O planejamento, como o Antônio Américo falou, é uma coisa excepcional para poder chegar nisso. Mas a luta aqui é para sempre tentar aumentar o valor da empresa. Muito bom. Eu queria saber também, agora sim, tem muitas pessoas que são abordadas, eu queria comprar a tua empresa, mas o próprio dono da empresa não tem noção, não tem ideia do quanto custa a sua empresa, quanto custa a sua marca. Como que vocês fazem esse tipo de avaliação? Olha, essa sua pergunta é completamente estratégica. O empresário ele se sente, primeiro, lisonjeado de que alguém se interesse pela organização dele. Então é positivo, totalmente sempre. Positivo, tá. Totalmente. O que a gente sempre orienta ele que é muito bom ser abordado por um potencial interessado
E o nosso posicionamento estratégico é trabalhar do lado do vendedor. Muito bem dito pelo Antônio Carlos. Nós, como filosofia de vida, trabalhamos do lado do vendedor. Nós buscamos acionistas, pessoas físicas, ou famílias, ou amigos, que são controladores de uma empresa, no chamado mercado de médio porte, onde a gente se situa, e que ele saiba se comunicar com o outro lado do balcão. Então, o nosso posicionamento é mercado de médio porte, empresas controladas por pessoas, por famílias ou por amigos, e que a gente consiga, e muito bem dito pelo Antônio Carlos, é criar um protocolo de compreensão para o mercado comprador, que é regido pela contabilidade, pelas finanças, né? Então, nós temos que criar uma disciplina no levantamento das informações, com o objetivo de maximizar uma potencial proposta. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto muito valioso é criar um ambiente de competição junto aos potenciais interessados, porque somente no ambiente de concorrência você pode ter uma melhor proposta ou uma opção de propostas que você pode tomar a sua decisão. Né? Então, são duas coisas, é um posicionamento nas empresas de médio porte. Esse programa é muito assertivo no recado que a gente quer dar para os empresários, porque veja, nós temos 19 milhões de CNPJs no Brasil. Né? Muita coisa, né? É muita uma coisa absurda, né? É um absurdo. E nós temos menos de 500 operações no país de fusão e aquisição. Quer dizer, realmente muito pouco simbólico o movimento que a gente tem no nosso setor. Né? Onde, do outro lado do balcão, os compradores, que são empresas mundiais, sejam fundos de investimento, sejam compradores estratégicos, eles compram e vendem empresa no mundo inteiro. Quer dizer, é um potencial de você maximizar o seu preço mediante um processo de estabelecimento de concorrência entre esses players, para que você seja beneficiado com a melhor proposta, aquela que mais lhe atraia. O que o Tonico falou é exatamente isso daí, é a busca em atingir resultados que já ocorrem fora do país, como ele falou na fala inicial dele. Nós estamos muito longe do que acontece em comparação aos Estados Unidos. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, inclusive essa variação aí, esse mercado fora do Brasil, né? Como é que vocês enxergam? Qual é a visão de vocês também lá fora? Se existe essa prática maior, ou se já vem acontecendo muito antes do que começou aqui no Brasil? Com certeza, essa estatística tem, inclusive eu gostaria de passar essa fala para o Tonico, mas é absurdamente maior. Ele vai ser mais específico nesse item, mas é absurdamente. Então, eu acho que os empresários têm um grande caminho para alcançar seus objetivos, que às vezes parece, numa situação, quando ele pensa, olha, eu quero me aposentar, eu quero vender, né, eu quero vender parte da empresa, o que eu vou fazer? Aí ele vai buscar justamente um parceiro para que realize esse sonho dele. Concordo. Veja, o crescimento do nosso setor é muito uma quebra de cultura. Né? Então, eu acho que no Brasil, né, é a gente, como empresário, falando para vocês empresários, né, se abrir um novo. Isso é uma inteligência apenas setorial diferente. Né? O mérito dos empresários em ter sua atividade é um mérito indiscutível. É dificílimo conseguir sobreviver num país com tantas oscilações, seja política, seja financeira. Mas nós temos um outro produto, de um outro mercado, né? Porque o mundo inteiro hoje ele peca por um excesso de liquidez. Tem muito recurso no mundo e tem poucos projetos que vale a pena se investir. Né? Então, o que nós estamos tentando através desse programa, e respondendo a sua pergunta com relação aos mercados desenvolvidos, né? Não é apenas os Estados Unidos, mas a Europa, né? É muito forte o setor. No Brasil, o setor vem atuando desde de 2000, no processo de fusão e aquisição dos ativos de maior porte. É claro que depois aí de quase 20 anos de atuação no setor de maior porte, é normal que esse tipo de ativo vai se escasseando, vai diminuindo na quantidade e você começa a descer para a grande base de um país, que são as empresas de médio porte. Né? Então, o potencial de ativos que existem a serem colocados no mercado é muito grande. Né? Por isso que nos Estados Unidos você tem uma bolsa de valores, por exemplo, infinitamente maior que a nossa. Né? No Brasil, a gente tem 300 e poucas empresas abertas na Bolsa de Valores. Né? Se você vai para uma bolsa na Índia, você tem 5 mil empresas abertas. Você vai para a China, você tem 7 mil empresas abertas. Então, o Brasil é um país inteiro em processo de aprendizado, de entender o que é o mercado de fusão e aquisição. Isso, para nós, é uma tremenda oportunidade.
né? Então, chamar o empreendedor, porque existe um pouco de preconceito, né, Liliana? O empresário fala, não, ele veio na empresa porque a empresa está quebrando. Não é verdade. Nem sempre é isso, né? Às vezes a pessoa realmente ela quer mudar de ramo, às vezes ela está desgastada, de repente ela não quer mais trabalhar, quer se aposentar, né? Então, assim, e também e saber qual o momento de vender também é importante, né? Será que esse momento que eu estou vivendo hoje é um momento bom para se vender ou não? Ou devo esperar mais um tempo? Como é que vocês avaliam isso também? Olha, o momento é o momento de planejar, né? Uma venda dessa é uma venda que tem um ciclo médio de 12 meses, né? Então, não é que sai correndo e vende a empresa, né? Isso não é aquele desespero, você acaba perdendo negócios aí, na verdade, mais importantes, né? Não existe tanta velocidade para um setor que exige que o balanço da empresa seja capaz de ser compreendido, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem aqui um registro geral, nosso RG, que define quem é uma pessoa, uma empresa tem na sua capacidade de se expressar o balanço, né? E no Brasil a preocupação com o balanço é quase zero, né? Então, grande parte do insucesso que existe quando algum fundo de investimento, alguma multinacional se aproxima de um potencial cliente, um potencial ativo a ser comprado, é a dificuldade de comunicação. O balanço da empresa não expressa quem é a empresa, né? Então, eu acho que o nosso potencial de crescimento no setor ele é monumental. A quantidade de dinheiro que entrou no Brasil é muito grande, nós estamos falando de bilhões de dólares. O que existe é a necessidade de capacidade de interlocução entre as partes, né? Do empresário entender que vender uma empresa não é algo pejorativo, muito pelo contrário, é o resultado máximo de um capitalismo pujante, né? De uma economia que se explica. Eu acho que isso que eu queria passar de mensagem. Não, eu gostaria de acrescentar que, como você perguntou, né, qual o momento? Não é só o momento de você querer se aposentar, estar cansado ou trocar de ramo. Tem, usando a expressão que o Tonico usou aqui de comunicação, às vezes você tem ingestão entre os sócios. E aí é o momento da venda, que ela pode ser total ou parcial, né? Então você tem diversos modelos de negócio para esse caso nosso aqui, que nós estamos falando de fusão e aquisição. A gente poderia detalhar mais essa questão dos modelos de negócio para as pessoas entenderem melhor como que é feita essa forma parcial ou total da empresa, no caso? Claro. Veja, você tem 3 modelos, basicamente, né? Você tem um modelo de uma venda 100%, você tem um segundo modelo de uma venda majoritária e uma venda minoritária, né? Então, você pode vender 100%, pode vender 51% e pode vender 49%. Né? Muda bastante o perfil de um projeto para o outro. 100% o grupo vai adquirir as ações na integralidade da empresa e o ex-acionista deixa de ser acionista. Né? Então, o que isso gera? Um evento de liquidez, quer dizer, a pessoa acionista controladora da empresa vai receber um determinado montante que a satisfaz e a operação está concluída. Né? O segundo modelo, o acionista vendedor, porque, veja, existe uma conversa entre o desejo e expectativa do vendedor e o que o mercado marca preço. Então, o mercado pode falar o seguinte, puxa, essa empresa sua que você está oferecendo a segunda modalidade, que é comprar ou vender 51%, ou vender 49%, o mercado pode ou não precificar isso muito bem feito. E existe uma diferença, vendeu 51%, você vendeu o controle da empresa, porém você continua como sócio, né? E vendeu 49%, você ainda tem o controle, mas você já tem um sócio em casa. Sim. Então, conviver com sócio é um universo novo. Né? Então, esses 3 modelos vai muito do DNA do empresário. O perfil, né, também, né, do empresário, do acionista, enfim, né? Muito. Ele tem que definir que tipo de risco ele quer correr no futuro, dividir opiniões e dividir comentários, né? É uma situação nova, de um crescimento novo e que pode ser um desafio muito estimulante. E o que ele também, as ambições dele do futuro, né? O que ele espera no futuro, né, fazendo essa fusão e aquisição, né? Olha, até complementando, se ele é um empresário ousado, que acredita no negócio demais, e ele quer vender uma fatia minoritária, até 49%, isso significa o seguinte, que ele vai crescer com o novo adquirente, quer dizer, com o novo investidor que entrou no projeto, ele pode ter uma saída daqui 5 ou 6 anos e ele vai participar de todas as aventuras de um crescimento acelerado. Okay. Então, ele vai participar de um novo mundo, onde o objetivo não é um crescimento de 10% ou 20% ao ano, mas sim, por exemplo, uma consolidação do setor. Quer dizer, a empresa que entrou como sócio, por exemplo, se fosse um fundo, poderia propor a ele
Nós vamos comprar outras empresas que sejam correlatas à sua e criar um universo onde a sinergia entre as empresas é grande, isso gera uma economia de escala e isso gera uma maior precificação do ativo. Este pode ser um caminho que ele se propõe a correr junto. É um desafio e vai ver a ambição que o empresário tem de participar desse movimento. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo, né, para a gente tomar uma água aqui. E já já a gente está voltando com mais informações no segundo bloco aí. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco da estreia do programa Fusão e Aquisição. Você que está entrando agora aí no nosso programa, estamos recebendo aqui no estúdio da UpTV Antônio Carlos Gonçalves, diretor da Gonçalves Imóveis, nosso grande patrocinador aqui da emissora UpTV, e também Antônio Américo, ele que é o CEO da BR Advice. Nós estamos falando sobre essa questão da fusão e aquisição. Para quem tem interesse nisso, nós temos aí o primeiro bloco com várias informações para vocês. Nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né, que está super gostoso, e falando de mais informações aí para vocês. Eu queria que eles abordassem agora um pouquinho, falando sobre quais os fatores, né, principais de uma operação, que a empresa que vai realizar essa fusão e aquisição, quais os itens, né, os aspectos que mais envolvem nessa operação aí. Acho que tem até, talvez, Liliana, duas colocações na mesma pergunta, tá? Ok. Um dos fatores, aliás, tem um conjunto de fatores que faz o empresário pensar num possível processo como esse. Sucessão, consolidação por players grandes, quer dizer, grandes jogadores de bola no setor no qual ele atua, né? Um evento de liquidez, estou cansado, não aguento mais, né? E tem um quarto, que são 4 pilares, quero crescer e quero um capital de fora, como sócio em vez de dívida, esse pode ser um veículo. Então, acho que uma das razões ou fatores que movam o empresário a uma decisão são esses 4 pilares. Com relação ao avanço do projeto, né, veja, não é um linguajar difícil que vai impressionar o empresário. Eu acho que nós, aqui que trabalhamos como assessores financeiros, a nossa capacidade de ser muito didático e falar num linguajar que é propício ao empreendedor, que é um homem que tem uma agenda de sucesso, é ser simples no comunicar aos passos que devem ser dados. A comunicação tem que ser franca, direta, sem palavras técnicas em inglês ou palavras técnicas do mercado financeiro, isso não agrega nenhum valor. Agora, organizar com o empresário os passos para um fator de sucesso o grande gargalo do projeto é a captura de informações para você conseguir entender a empresa, né? Então, o mercado contábil, financeiro e a conciliação bancária, sendo só um pouquinho técnico para não ficar chato, eles têm que se falar, né? Então, o empresário tem que entender o seguinte: para você arrancar essas informações da empresa é um gargalo muito grande. Essa é a etapa número 1 do processo. A segunda é você fazer um desenho com esse processo, que mistura uma auditoria tributária, fiscal e trabalhista, para que a empresa consiga ser compreendida, né? E uma auditoria legal também. Então, misturando uma auditoria legal, tributária, fiscal e trabalhista, com o desenho de um projeto, que seria um resumo do que é a empresa, né, você está capaz de se comunicar com o mercado, né? Então, a gente estima a primeira etapa do projeto mais ou menos uns 90 dias, a segunda etapa do projeto é essa que eu mencionei agora, os 90 dias, e a terceira etapa, que é a mais longa, é você oferecer esse ativo no mercado, num ambiente de concorrência, estabelecendo as regras com o acionista controlador, né? Ele é soberano no movimento de avançar ou não avançar, mas fazendo com que o mercado entenda o projeto que está sendo explicado sem nunca ter visto o ativo, né? Então, isso desperta a curiosidade e você tornar esse produto um objeto de desejo é o nosso trabalho. Saber fazer o projeto se explicar por si só com o material criado, né? Um material de fácil compreensão que atende o protocolo do mercado comprador. E como última etapa, que demora também aí o projeto é um pouco mais longo,
em torno de 6 meses, por isso que a gente fala que o ciclo inteiro demora em torno de 12 meses, é você fazer todos os procedimentos, fazendo um comparativo fácil, né? E aí o Antônio Carlos é um expert no tema. Se por você registrar a compra de um apartamento na junta comercial, você pode demorar 60 dias, imagina o trâmite para se comprar uma empresa, né? Ele demora 120 dias, se for tudo rápido. Então, não adianta criar uma expectativa que a venda é VaptVupt. Não existe isso. Existe sim um bom planejamento, uma troca de conhecimento entre nós, que fazemos o papel de conseguir espelhar toda a riqueza criada pelo empresário dentro de um protocolo que o outro lado do balcão, que é o potencial interessado a comprar, compreenda. Então, nós temos que criar a capacidade de maximizar o preço do ativo, explicando detalhadamente, dentro dos protocolos contábeis, o que é esse ativo. E eu gostaria até de fazer um adendo nesse sentido, que quando o Antônio Américo fala em comunicação com o mercado, diga-se que é você ter uma documentação preparada para apresentar aos eventuais compradores fundos, né, vários fundos onde a BR tem no seu portfólio para apresentar esses produtos nessas empresas. Se você não tiver essa documentação para essa comunicação com esse cliente, o que vai acontecer? Você vai perder valor na empresa ou até desinteresse na empresa. Então, essa comunicação com o mercado é muito importante. Só fazendo uma tradução direta no assunto que a BR Advice faz, é preparar essa documentação para que esses fundos, esse cliente entenda a realidade e aquilo que eles conhecem como realidade, o que eles aceitam, que ele aqui traduziu como comunicação com o mercado, né? Ok. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a metodologia, né, para que se obtenha aí uma fusão e aquisição com sucesso. Então, eu queria que vocês abordassem os pilares principais desse projeto. Olha, a gente conversou um pouquinho disso, mas acho que cabe alguns bons argumentos ainda. Veja, uma empresa precificada, né, nós temos 4 pilares que incluem o corte de custo, né, como um dos pilares. A auditoria como segundo pilar, terceiro pilar a parte jurídica e na finalização é um resumo histórico da empresa, né? Então, fazer esse desenho que eu estou contando de forma simples, ele é complexo e trabalhoso, não é nada impossível. Se debruçar sobre os números, conversar demais com o empresário, aprender com o empresário do setor dele, aprender a expressar tendências, aprender a expressar potencial de crescimento, capacidade produtiva, né? Entender demais o setor do empresário para você ter a capacidade de se defender junto aos potenciais compradores, né? A gente acha que você se debruçando de forma profunda junto com o empresário, entendendo o projeto dele, entendendo a parte estratégica dele, entendendo a parte de tendência e a parte de números, você consegue se preparar e tirar uma boa nota na prova. O que é a boa nota na prova? Se fazer compreendido com o mercado comprador. Saber se defender, né? Ninguém vai para uma prova estudando 10 minutos achando que vai tirar a nota 10. Aqui no nosso negócio é igualzinho, não tem nenhuma diferença. Estudou bem, vai tirar uma nota boa. Nota boa quer dizer, o ativo vai ser bem precificado e o acionista vai ter a opção de poder atingir os seus objetivos financeiros. Eu queria que a gente detalhasse um pouquinho mais a questão do tempo que se leva para fazer essa transação toda, né? Em questão da preparação, da negociação e principalmente a parte de burocracia, que às vezes até muitas pessoas acabam desistindo porque a gente sabe que a burocracia hoje no país é uma coisa absurda, né? Então eu queria saber como é que funciona todo esse processo aí. Olha, Liliana, ótima pergunta. Eu acho que em menos de 12 meses não se tem nenhum resultado. É muito pouco provável. Você imagina que só o último trecho, basicamente um trecho legal, ele demora quase por si só 4 meses. Né? Antecedendo a esse trecho, de trás para diante, né? Antes de pôr a mão no cheque, 4 meses de montagem jurídica do documento que estabelece a relação de compra e venda. Né? Antes disso, uma auditoria por parte do comprador. Por isso que a gente sempre fala para o acionista vendedor, esteja muito preparado. Do lado de lá, a máquina de compras é uma indústria que conhece este nicho muito bem. Então, se você tiver uma boa auditoria na venda, se você tiver um bom advogado na venda, você vai ter a capacidade de fazer uma boa interface com o auditor e o comprador, o auditor e o advogado lá de lá.
né? O nosso papel é fazer esse ecossistema se falar e administrar o acionista vendedor e o acionista comprador. Né? Então, esse ciclo, Liana, não se faz em menos de 12 meses. Tem que tirar da cabeça do empresário que isso vai acontecer rápido. Não acontece. Por favor. Essa parte que o Tonico está falando é justamente fundamental. A BR é o que acaba fazendo, né? Tanto a parte da auditoria, como parte fiscal, trabalhista, todo esse levantamento, é a BR que vai fazer para preparar a empresa para ser apresentada. É só isso que eu quero deixar claro, porque essa parceria que o empresário fará com a BR, ele contará com esse trabalho com certeza, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre o perfil, né, do acionista, o perfil do investidor. Como que vocês enxergam isso no mercado? Então, nós temos 2 perfis de investidores com objetivos diferentes, apesar do interesse dos dois, às vezes, ser igual perante um determinado ativo. Então, você pega uma empresa estratégica. Vamos pegar, por exemplo, a Ambev, que está listada em bolsa. Né? A empresa de capital aberto, onde o objetivo dela é comprar a empresa, consolidar e melhorar a sua eficiência de gestão, aumentar o resultado. E ela vai fazer isso sucessivamente porque ela acredita que através da geração de caixa e de fazer dívida, ela vai comprando ativos, ela vai gerando mais eficiência operacional e ela aumenta a rentabilidade e o retorno para os acionistas. Então, a empresa, né, que chama-se estratégica é aquela que compra para crescer e cada vez melhorar a sua performance. Outro lado do balcão tem os fundos de investimento. Os fundos de investimento, né, e muitas vezes as pessoas nos perguntam, esse fundo é imediatista, ele quer sair logo. Não, não é nada de imediatista, nem sair logo. É porque um fundo tem um ciclo de vida, que pode ser 7 anos, 8 anos, 9 anos. Então, o fundo, ele capta recursos de terceiro, onde o objetivo deste fundo é o quê? E a única atividade deles é comprar empresas, fazer que essas empresas tenham uma melhor performance, uma melhor gestão, injeção de recursos, acompanhamento estratégico, uma melhor performance e os fundos vão sair. Então, é muito normal o empresário, nas nossas palestras, perguntarem, não, mas eles são oportunistas, eles querem comprar para sair. Eles não são oportunistas. É que a estratégia deste setor é essa, ela é só diferente. Então, não é para se assustar, é só um modelo de negócio diferente. Bom, a gente já está chegando no final do programa. Acho que está sendo bastante importante a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse processo todo. Eu queria que vocês, agora, cada um de vocês, deixasse aí as suas considerações finais para o empresário que está aí assistindo e também falasse um pouquinho do que vai ser o programa Fusão e Aquisição daqui para frente. Que tipo de pautas que a gente vai poder estar abordando, que tipo de convidados que nós vamos trazer, enfim, para o pessoal situar o que vai ser o programa Fusão e Aquisição aqui na UPTV. Mais uma vez eu agradeço o convite aqui na emissora, agradeço o CEO aqui, o Antônio Américo da BR Advice, por estar aqui demonstrando muito bem o que é fusão e aquisição, né? A ideia é que nós levemos essa orientação de uma forma técnica, profissional e transparente aos clientes nossos, aos interessados do mercado, e que a empresa cada vez mais busque parceiros realmente que possam contar profissionais. A ideia também de trazer ao programa empresários de sucesso, para que eles possam contar a sua história e também eu acho que é muito interessante aqueles que gostam de escutar histórias de sucesso, saber o porquê cada um chegou no seu objetivo, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana, que vai ser de muita cultura a aqueles empresários que se interessarem ou aqueles que estão a caminho de ser um grande empresário. Né? Aí, por favor, Antônio Américo, suas considerações finais. Pois não. Eu queria deixar uma mensagem antes de agradecer a emissora aqui pela oportunidade, né? Porque quando a gente conversa com um empresário, ele fala, poxa, é uma pergunta muito típica essa de palestra e das conversas que nós temos. Pô, mas a minha empresa dá um lucro tão grande, por que eu devo
buscar uma oportunidade de compra. Por que tem esse desafio? Né? Eu repito para eles sempre a mesma resposta. Veja, sabe aquele docinho que a vovó falava? Já experimentou? Você gosta? Não, nunca experimentei, eu não gosto. O que a gente está querendo falar para vocês, num linguajar bastante informal, é a capacidade de escolha vem de você compreender uma regra de jogo. Você tem um bom lucro na empresa, eu sei. Aí você tem sócios na empresa, ou você tem filhos na empresa, ou você está sozinho, ou você tomou a decisão de avançar ou não tomou. Mas veja, ela pode ser muito fundamentada pela capacidade de entender puxa vida, quanto vale a minha empresa? Por quanto me ofertariam? Que montante que seria? Porque mediante uma proposta oficial, ele vai ter a capacidade comparativa entre o lucro que ele tem e o tamanho da proposta que ele vai ter. Ninguém vende uma empresa arrependido. Pelo contrário, a decisão é soberana dele de parar o projeto onde ele quiser. Né? Então, o que a gente fala para o empresário é, se abram para escutar e na frente, um pouco avançando o projeto, vocês vão ter uma das coisas mais maravilhosas que o capitalismo oferece. É a opção de escolha. Vou continuar na linha de frente, vou continuar sendo empresário ou vou virar um empreendedor e vou contratar um empresário para me tocar o dia a dia. Né? Então, esse era o recado de hoje. Eu queria agradecer demais a emissora Rede Apple TV. Eu acho que esse programa pode ser um pontapé para um setor inteirinho ainda a ser desenvolvido. Carente Muito obrigado. de informação aí, nós vamos poder trabalhar muitas pautas aqui, muita informação, gente. Acredito que a gente acredita, né, nesses projetos. O Antônio Carlos é uma pessoa visionária, a gente conhece o trabalho, todos que conhecem aqui o Antônio Carlos aqui no ABC, sabe que ele não entra em nenhum negócio que não dê certo, né? Ele tem essa visão mesmo e acredito que o Antônio Américo não seja diferente disso, né? Então, já deixo aqui o meu grande abraço a vocês, sejam muito bem-vindos à emissora Up TV, sabe que a gente vai colaborar de todas as formas para que esse programa seja um sucesso e já começou com sucesso, trazendo vocês dois grandes empresários e duas grandes referências, né, no mercado aí, empresarial. Então, felicidades para vocês, estaremos juntos a partir de agora, trazendo muitos convidados importantes, muitas pautas interessantes para vocês e com certeza vai ser um programa de sucesso e de referência para você, empresário. Então, sucesso para todos nós e aguardamos aí então o próximo programa Fusão e Aquisição aqui na Up TV.